Presente no número regimental das senhoras deputadas e senhores deputados, sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Senhoras deputadas e senhores deputados, nesse momento iniciaremos com o pequeno expediente, convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Castelo Branco. Tem Vossa Excelência tempo regimental no pequeno expediente, 5 minutos. Nobres deputados aqui presentes, telespectadores da Rede Alesp de Comunicação, é uma honra novamente estar aqui presente. Hoje um dia muito especial, dia 19 de agosto, esta quarta-feira, repleta de significados. Eu vou começar enaltecendo a grande gestão e o governo Bolsonaro por uma série de obras de infraestrutura, por uma série de medidas que têm sido tomadas no seu governo e, acima de tudo, pelo combate à corrupção, que por si só valeria, uma vez que ele pegou o seu mandato com um passivo gigantesco. Para vocês terem uma ideia, o governo federal está construindo no Nordeste 3.800 cisternas e até o fim de 2020 serão 10.000 para abastecer a população com problemas hídricos numa região crônica de falta de água. O Ministério da Cidadania está atuando fortemente no Nordeste, promovendo mais desenvolvimento do que jamais foi feito nos últimos 50 anos. A nossa ministra Damares acaba de propor um projeto de lei para aumento da pena de 50%, prevista no Código Penal anterior, para pedófilos, justamente agora, quando a gente está comemorando 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também em função da triste ocorrência que assombrou o país com um caso de pedofilia. E, por fim, hoje é um dia especial para mim, senhor presidente, coronel Telhada, porque é o dia das operações navais. Eu tive o privilégio de servir a Marinha do Brasil por 3 anos e fazer parte dos pilotos aeronavais, um dia importante para a nossa Força Naval. É o dia do historiador, considerando que eu também escrevi um livro. É o dia da aviação agrícola, que é considerada aviação de combate do meio civil. Eu também voei o Ipanema, um avião fabricado na Embraer, aviação agrícola tão importante para o agronegócio brasileiro e uma aviação muito perigosa. E, por fim, o dia dos artistas de teatro, a quem tanto prezo e com quem tive a oportunidade de conviver por muitos anos. A esse dia glorioso, aos irmãos desta casa, que volta às suas atividades, e os nossos parabéns mais uma vez ao governo Bolsonaro. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigado, deputado. Dando continuidade aqui, o próximo orador inscrito, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada professora Bebel, deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes. Antes de tratar dos temas que eu quero abordar hoje, eu queria noticiar que, com relação ao projeto 529, nós tivemos 3 dias de prazo para emendas. Esse prazo terminou ontem, às 19 horas, então eu apresentei 6 emendas que eu entendo aprimoram o projeto. Eu iria apresentar uma emenda para excluir o IMESC da lista de entidades, de institutos, empresas a serem extintos, porém, eu vi que o delegado Olim apresentou uma emenda com essa finalidade. E como o prazo era muito escasso, eu estava trabalhando em outras, eu não apresentei essa emenda. A princípio, eu apoio essa emenda do delegado Olim. Entrei em contato com o IMESC, já agendei uma visita, e ontem mesmo tentei contato na Secretaria da Segurança Pública.
porque o projeto 529 diz que as missões do IMESC ficarão com a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, essas minhas diligências, vamos dizer assim, com a Secretaria de Segurança Pública e com o próprio IMESC, tem o objetivo de entender como é que vai ser transferido, né, esse trabalho, porque o IMESC tem um papel importante em várias ações judiciais. Eu destaco as investigações de paternidade e, inclusive, ações referentes a crimes sexuais praticados contra crianças. Tá? Então, por isso que não dá para a gente votar pela extinção do IMESC sem fazer uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, aprofundada. Ainda no que tange ao 529, eu queria explicar, porque assim, aconteceu algo muito estranho, muito interessante ontem no gabinete, né? Muitas pessoas começaram a telefonar, algumas com emendas prontas, pedindo para a gente protocolizar as emendas, e eu não estou criticando nenhum colega que, eventualmente, vamos dizer assim, aceite, né, esse tipo de colaboração. Não é crítica aos outros, mas eu quero deixar muito claro como é que eu trabalho, né? Para fazer uma emenda, eu procuro conhecer efetivamente o tema a respeito do qual eu estou propondo uma alteração no projeto. As emendas, por exemplo, para tirar a FURP e o Oncocentro do rol das empresas a serem extintas, elas decorrem de um trabalho assim, muito longo que eu fiz o ano passado. Eu visitei a FURP, eu reuni aqui com funcionários, eu participei de audiência pública. No que tange ao Oncocentro, eu visitei, a assessoria visitou, eu os recebi aqui, eu fui para um evento de abraço ao Oncocentro. Então, são emendas que decorrem de um trabalho realizado, né? Então, eu não quero ofender ninguém, todas as instituições serão visitadas, as pessoas estão sendo atendidas, o trabalho, como sempre, é um trabalho democrático. Porém, eu gostaria de deixar público que eu não considero algo interessante, assim, não acho... Eu achei um pouco estranho, né? As pessoas insistirem tanto, telefonarem tanto, enviarem emendas prontas. Claro, é democracia, né? A gente lê, mas assim, nós não somos, vamos dizer assim, protocolo, né? Então, eu queria deixar isso aqui público. Que mais? Apresentei 3 emendas ao projeto de resolução do deputado Campos, que objetiva, uma vez mais, o deputado propõe que nós voltemos na modalidade virtual. Eu respeito, sei que tem muitos colegas que defendem que retornemos à modalidade virtual. Porém, eu confesso que não me sinto confortável, porque as pessoas estão todas debatendo, né? Não só retornar às atividades econômicas, mas retornar às aulas, né? Existe um debate intenso na sociedade. Como é que a população vai receber a notícia de que os deputados estão indo no caminho contrário? Eu sei que tem colegas que já falaram aqui no plenário que têm muito medo, que se sentem inseguros. Eu respeito esse sentimento, mas eu vejo que deputado, deputada, é função essencial, né? Nós somos como soldados da República, eu acho que nós temos que enfrentar. Então, eu tenho um pensamento nessa linha, né? Como a minha bancada está dividida, se não houver pedido de verificação, vou declarar meu voto contrário. Se houver, eu vou ajudar a obstruir, porque eu penso que não seria o momento. Apresentei algumas emendas para transformar esse projeto em algo mais transparente, mas já deixo aqui pública também a minha posição. E já vou me reinscrever para falar dos outros 2 temas. Obrigada. Obrigado, deputada. Só para lembrar também, deputada, me permita, hoje o governo do Estado acaba de anunciar que o Estado, as cidades, as regiões que estão na faixa amarela, a partir de sexta-feira, o comércio poderá ficar aberto 8 horas diárias, né? Então, quer dizer, a vida está começando realmente a voltar ao normal. Então, eu concordo com Vossa Excelência, se é que me permite isso. Próximo orador inscrito, deputado Alex Madureira. Deputado Edmir Chedi, deputado Major Meca, tem Vossa Excelência o tempo regimental.
Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, quanto vale a palavra dada por um pai de família? A palavra, ela representa a nossa honra. A palavra, ela é um pacto firmado. Aí eu pergunto aos senhores parlamentares, pergunto ao senhor governador João Dória, onde está a sua palavra, governador? Palavra que o senhor firmou com todos os policiais do estado de São Paulo. O senhor mentiu para os nossos homens, para as nossas mulheres. E eu quero que os senhores, as deputadas, os deputados presentes, olhem aqui, governador, quem é que o senhor está enganando? Por gentileza, solta a primeira foto na tela. Essa é uma soldado da Polícia Militar, que saiu agora do Hospital Santa Marcelina, durante um acompanhamento a um veículo na Zona Leste, foi salva pelas mãos de Deus, defendendo o povo de São Paulo no seu turno de serviço. Passa, por favor. Teve que abrir o crânio inteiro. Agora, por favor, coloque o salário dessa soldado, R$ 2.400. Esse é o último pagamento que essa soldado da Polícia Militar, no dia 7 de agosto, recebeu. São essas pessoas, governador João Dória, que o senhor está enganando. A próxima foto, por favor. A próxima foto é do sargento Giovanni, primeiro sargento da Polícia Militar, que na quinta-feira da semana passada desabou num turno de serviço com um infarto do coração, veio a óbito. A esposa disse aos amigos, ele já não estava muito bem, mas dizia que não poderia parar de trabalhar, porque tinha que trazer o alimento para a mesa da família. Há semanas atrás, nós tivemos uma equipe de força tática, foi falado aqui, o sargento Oliveira Júnior, o soldado Victor, o soldado Menezes, mortos durante uma abordagem na zona oeste de São Paulo. É inconcebível que diante de tantas promessas, de tantos compromissos assumidos publicamente, essas tragédias anunciadas aconteçam diante dos nossos olhos, dos olhos do governo do estado de São Paulo, sem que providência alguma seja adotada para socorrer os nossos soldados. Até quando nós enterraremos os nossos soldados no estado de São Paulo? Esses soldados que eu apresentei aqui, neste parlamento, estou mostrando ao povo de São Paulo, a todos vocês que nos acompanham pela TV Alesp, são homens e mulheres que defendem a sociedade do estado mais rico desse país. E como pode? O governador do estado só manda para essa casa projetos que afundam ainda mais os nossos soldados, os policiais do estado de São Paulo. É precatório, é Previdência, é FEPOM. Agora esse PL 529, que aumenta impostos para o cidadão do estado de São Paulo. Até quando
acompanharemos essas tragédias anunciadas, o nosso povo morrendo, e nós assistindo de arquibancada a derrocada do Estado de São Paulo. Governador, o Estado de São Paulo não é seu parque de diversões. Pare de brincar com o nosso povo. Obrigado, deputado Major Meca. Próximo orador inscrito, deputado Douglas Garcia. Não vai fazer uso da palavra. Deputada Carla Morando. Deputado Luiz Fernando. Deputado Coronel Nichical. Deputada Letícia Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde a todos que nos acompanham também pela Rede Alesp. Respeitando aqui o distanciamento entre os deputados, a tribuna devidamente higienizada, retiro minha máscara para poder falar a respeito um pouco sobre esse projeto que chegou do governo do Estado de São Paulo, o projeto 529, aqui nesta casa, que chegou de maneira atropelada, uma forma de... O que me preocupa aqui, a forma como o governador João Dória tem feito quando ele traz os projetos para essa Assembleia. Vejam só, os deputados estaduais são responsáveis por fiscalizar o Executivo e por buscar a transparência que o Executivo realiza suas ações. Esse projeto 529, em mais uma ação bastante autoritária do governador João Dória, ele quer atropelar a nossa casa, essa casa de leis que pertence ao povo paulista. Ele quer ter plenos poderes para agir como ele acha que deve agir. Mais uma vez, eu repito, governador João Dória, o Estado de São Paulo não é propriedade sua. O Estado de São Paulo pertence às pessoas. O que o senhor enxerga são números. Mas o senhor não representa apenas números, o senhor representa principalmente pessoas, famílias, a população do Estado de São Paulo. E o que o senhor está trazendo, propondo, com esse absurdo desse projeto, é justamente impactar negativamente a vida de milhares de pessoas. Não só as pessoas que trabalham nessas fundações, nessas autarquias, que dependem desse trabalho para se sustentar as suas famílias, mas também o impacto que isso vai causar no serviço à população. Veja só, o Oncocentro, que faz um trabalho tão bonito e primoroso para pacientes com câncer, inclusive realizando o trabalho de próteses, reconstruindo rostos de pessoas doentes através do SUS. Ele quer acabar. E detalhe que o Oncocentro, ele fica numa área nobre aqui de São Paulo, na Rua Oscar Freire. Então, diante de tudo que a gente vem vendo que o governador autoritário João Dória tem feito durante esse período, desde o ano passado, nos gera uma desconfiança muito grande, porque ele não tem palavra. Não é possível confiar no que o governador João Dória fala. O que ele fala aqui não se cumpre aqui. E nós, como deputados, temos o dever de impedir que ações autoritárias aconteçam. Estamos aqui representando a população do Estado de São Paulo e merecemos respeito. Além de diversos absurdos que existem nesse projeto 529, aumento de impostos, aí a gente consegue enxergar ainda mais como realmente é um governador desumano. Ele não pensa em pessoas. De fato, ele não pensa. Ele está retirando aqui, dentro desse projeto, a isenção para autistas, como o deputado Coronel Telhada citou aqui ontem. Para pessoas com deficiências, com pessoas cegas,
Ou seja, essas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, que já têm uma dificuldade, inclusive, de ter algum respaldo do poder público, milhares e milhares de lares brasileiros, paulistas, que têm em suas casas pessoas com síndrome de Down, pessoas autistas, pessoas cegas, que precisam ter um mínimo de garantia de poder locomover o seu paciente dentro de casa para um hospital, para uma escola, para um atendimento social, para um atendimento psicológico. Mas ele não se importa com isso. Ele se importa apenas com os interesses próprios. Governador João Dória, essa casa aqui merece respeito. Os deputados aqui eleitos merecem respeito. Nós não iremos dar esse cheque em branco para o senhor fazer o que o senhor bem entender com o Estado de São Paulo. O senhor precisa entender o seguinte: ninguém aguenta mais a forma como o senhor vem administrando São Paulo. Não é desse jeito, não é dessa forma, e nós não iremos admitir. Enquanto aqui estivermos, aqui lutaremos e combateremos o bom combate em prol do Brasil, em prol do Estado de São Paulo e das pessoas que aqui moram. Nós temos um compromisso com a população e iremos continuar fiscalizando os seus desmandos. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada Letícia Aguiar. Próximo deputado inscrito, deputado Sebastião Santos, deputado Adalberto Freitas, deputado Coronel Telhada. Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, convocação, senhoras deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: votação do projeto de lei 976 de 2019, de autoria do nobre deputado Gil Diniz, que declara José de Anchieta patrono da educação no Estado. Com a palavra o deputado Coronel Telhada. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Tendo em vista que a tribuna está higienizada e eu estou isolado aqui, retiro a minha máscara para fazer as minhas saudações iniciais. Quero saudar sempre a nossa assessoria policial militar, na figura do cabo Hércules e do cabo Alexandre, que aqui estão presentes, saudando a Silvia também em nome de todos os trabalhadores aqui da manutenção da casa, que têm cuidado da gente. Eu quero aqui fazer as saudações diárias. Hoje, como já foi dito aqui, é dia das operações navais. Por favor, coloca na tela. É dia das operações navais, tendo em vista que foi criada a quadra de evoluções em 1884 da nossa Marinha do Brasil. Um abraço aos nossos amigos e amigas da Marinha do Brasil. Hoje também é Dia Nacional da Aviação Agrícola, pessoas que se dedicam a essa missão, que cuidam da alimentação. Um abraço aqui ao meu amigo Frederico Dávila, que é o nosso baluarte da agricultura aqui em São Paulo. Um abraço também aos amigos ciclistas. Hoje é Dia Nacional do Ciclista. Na Polícia Militar nós temos muito, inclusive é um tipo de policiamento o ciclismo. Então um abraço a todos os ciclistas que fazem não só de esporte, como também de transporte essa atividade. Também Dia Mundial da Fotografia. Eu sou um fotógrafo amador, gosto muito de fotografia. Um abraço a todos os amigos e amigas fotógrafos. Hoje é dia do artista de teatro. Eu quero dizer a todos aqui que o problema da cultura é um problema sério. E os nossos amigos, artistas, aqueles que trabalham com eventos, volta para mim, por favor, que trabalham com eventos, estão passando fome, graças a essa política de isolamento do nosso governo. Estão passando fome. Então, um abraço a todos os artistas, em nome dos artistas de teatro, e pedindo para que volte logo os eventos, porque a situação está muito difícil. E também hoje é dia do historiador. O historiador é aquele que mantém a história sempre viva. Eu sou um curioso nessa parte, tenho 2 livros escritos, estão aí os livros. A história do Quartel da Luz, Mansão da Rota, que eu escrevi contando a história do Batalhão Tobias de Aguiar, e também a Polícia de São Paulo nos Campos da Itália, que conta a história da Polícia Militar na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, senhor presidente, eu quero aqui me posicionar mais uma vez contra o PR 15 de 2020, que procura retroceder e fazer com que essa casa volte ao método virtual. É um absurdo, porque hoje o governo de São Paulo ampliou ainda mais os horários de funcionamento para várias atividades do comércio. E eu quero aqui até dizer que hoje foi liberado, entre outras atividades, foram liberadas as academias e centros de ginástica.
eu fiz aqui uma indicação ao governador de São Paulo pedindo a liberação das academias e centros de ginástica, que hoje foi liberado. Então foram liberados hoje comércios e serviços, entre eles shopping centers, galerias, comércio em geral, serviços em geral, restaurantes com consumo local, salões de beleza, barbearias, academias e centros de ginástica. Que bom. Queria só fazer um comentário aqui, senhor presidente, sobre o valor da vida. Aqui no Brasil, a vida perdeu o valor. Vejam essa foto aí. Essa foto é de um cidadão, por favor, coloque a foto. Essa foto é do cidadão chamado Manuel Moisés Cavalcante. Ele é morador lá em Pernambuco. Ele estava trabalhando no mercado, no Carrefour, e teve um infarto e caiu morto, fulminado. Ao invés das pessoas isolarem o local, olha o que fizeram. Próxima foto, por favor. As pessoas colocaram guarda-sóis em volta do corpo e o mercado continuou funcionando normalmente. Esse é o valor da vida, que o cara morreu trabalhando e foi simplesmente botar um monte de guarda-chuva dele, em cima dele, e as pessoas continuaram trabalhando. E vocês sabem que diariamente eu venho aqui falar da morte de policiais, crimes absurdos que têm ocorrido, e isso é o que vale a vida no Brasil. O Brasil perdeu a noção do que é certo e errado. O Brasil perdeu a noção de decência. Aqui no Brasil, você morre, ninguém dá valor, um policial morre em qualquer outro país, ele é lembrado até pelo presidente. Aqui, nem o governador lembra. Na morte dos 3 policiais, o governador não se dignou nem a mandar os pêsames para a família, quanto menos aparecer no funeral. O presidente Bolsonaro esteve visitando a mãe de uma criança que o pai morreu naquela ocorrência. E o nosso governador nem apareceu. Desculpa do Covid, mas naquele dia ele não sabia que havia o Covid ainda com ele, que segundo consta ele tem, não sei. Mas enfim, o nosso governador esse não valoriza as polícias. E eu quero também aqui me posicionar contra o PL 529 de 2020, um PL criminoso, que está acabando com uma série de fundações, uma série de empresas do Estado de alto valor, como a FURP, o Onconcentro, o ITESP, enfim, várias empresas, vários fundos. Algumas coisas lá que sendo estudadas você vê que há necessidade, mas a esmagadora maioria não há necessidade. É um crime o que o governo de São Paulo está fazendo com o público, tirando o IPVA, só para completar, senhor presidente, tirando o IPVA de autistas, de pessoas com deficiência, em lugar no mundo, nós estamos no retrocesso da história. O governador, ele não gosta do povo, ele mente, ele é mentiroso, não só mentiu quando falou que ia apoiar o Bolsonaro, mentiu, quando falou que ia valorizar a polícia, mentiu, porque ele está só fazendo ao contrário, e continua mentindo nesse projeto. Só para completar, senhor presidente, uma das coisas que eu falei ontem aqui é da isenção para as locadoras. Eu queria saber até por que as locadoras têm isenção. Eu não sei se vocês sabem, as locadoras elas fazem venda de veículos e eles vendem sem nota fiscal, ou seja, sem arrecadar para o Estado. Então o Estado tem que se aperceber. Outro dia o Ginásio apresentou uma lista aqui de várias empresas devedoras de bilhões em ICMS, que não são cobradas. E eles querem cobrar agora de quem? Em cima do funcionário público, em cima do povo de São Paulo. É uma vergonha, que nem diria um jornalista famoso. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Ed Thomas. Tem Vossa Excelência o tempo regimental, deputado Ed Thomas. O nosso deputado lá de Ribeirão, de Presidente Prudente e região. Presidente Gil Maci, na condução dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu venho aqui fazer um complemento daquilo que ouvi do grande líder, meu amigo Coronel Telhada, da grande deputada e digna deputada Letícia, e na colocação feita por esses deputados e também outros, daqueles que gostam e que fazem um trabalho voltado às entidades. Eu sempre trabalhei aqui para um orçamento humano. A gente sabe que o orçamento do governo não é um orçamento humano. Na realidade, nunca foi. Eu creio que a alegria de um gestor deveria ser o bem-estar do seu povo. E o que a gente entende por bem-estar? Proteção à saúde, em primeiro lugar, proteção, acima de tudo, da renda,
Até porque o desenvolvimento humano está ligado diretamente ao desenvolvimento econômico das pessoas. A gente não vê isso. Mas por que faço essa colocação? O projeto 529, ele machuca não somente aqueles que trabalham no Estado, que buscaram esse lugar, mas aqueles que precisam do atendimento deste público. Toda uma população, com certeza, vai sofrer. Algumas coisas serão concedidas à iniciativa privada, vendidas, e depois vai se vender esse serviço para uma população que não tem esse recurso de maneira nenhuma. Nós vivemos um momento de fazer mais com menos. E aí o projeto diminui o povo de São Paulo. Na realidade, é isso. Que prazer é esse de colocar tudo dentro de um tacho e fritar? De mandar um caminhão com tantas transformações em vidas, para quê? Para negociar. Deixar o menos ruim. Na realidade é essa, sempre foi dessa forma. Tá? Nós mandamos 10 itens, 3 são retirados, o governo faz uma caridade no projeto, passa 7. É isso. É esse o jogo, é esse o debate. E nesse debate, é uma palavrinha simples minha. Não. Não vou concordar. Eu não estou aqui por causa do governo. Quem me colocou aqui não foi o governo. A verdade é que quer simplesmente dizer, sou eu que mando. Agora eu mando, e mando em tudo. Não. Pelo menos o meu não. Há muitas coisas a serem mudadas, transformadas, melhoradas, fechadas não. Aí não é gerir. Aí não é ser gestor. Aí não é buscar a solução. Mas eu, encerrando, eu só quero fazer um apelo às entidades do Estado de São Paulo que acompanham nesse instante pela rede Alesp, aqui o pronunciamento dos deputados. As APAES do Estado de São Paulo, perto de 300 APAES. As casas de autistas, certo? Nossos especiais, que podem perder muitos e muitos direitos dentro deste projeto, direitos que foram adquiridos. Se atenham ao projeto, se manifestem junto ao deputado da sua região, da sua cidade, junto aos secretários de Estado, ao governo do Estado, para que essa maldade, para aqueles que já recebem tão pouco, podem ficar realmente sem nada. Volto a repetir, não é só um Estado menor que quer o projeto. Quer sim um povo menor, diminuído, dependente. E na realidade, político não é patrão. Na política, no público, não é patrão. É empregado da população, com um prazo de experiência. É simples desse jeito. E achar que vai comandar a vida das pessoas para o mal, eu acho que não se consegue dormir com isso. Pelo menos eu não. Então a palavra ao 529 é pequenininha. É não. É acima de tudo pelos direitos daqueles que já têm tão pouco. E isso não é populismo. É simplesmente ser coerente para aquilo que fomos eleitos e estamos aqui. Nós não fomos eleitos pelo governo, mas por uma população. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ed Thomas. Com a palavra, deputado Marcos Damasio. Com a palavra, deputada Adriana Borgo. Não vai fazer uso da palavra. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Gil Diniz.
Deputado Frederico Dávila, em Vossa Excelência, o tempo regimental no pequeno expediente. Senhor presidente, prezados colegas, fico feliz de estar de volta a essa tribuna, ver aqui os colegas, das nossas atividades presenciais, e quero fazer coro ao que já disse aqui o deputado Major Meca, deputado Coronel Telhada, deputado Ed Thomas, a respeito deste senhor que se acomodou, deputado Aprígio, na cadeira de governador do estado de São Paulo. Eu estava lendo aqui agora um trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina a respeito de psicopatias e psicoses, onde a mitomania é enquadrada como uma psicose que atinge várias pessoas, e eu tenho certeza, eu vi aqui as características da mitomania, deputado Douglas, e a mitomania, com certeza, está presente no governador do estado. É algo compulsivo, é algo cotidiano, duradouro, permanente, e, como bem disse o Coronel Telhado, ele mentiu e continua mentindo, e nem apontando essa realidade, ele consegue parar de mentir. Portanto, com certeza é uma psicopatia, é uma psicose, é um transtorno de que sofre o governador do estado. No meu caso, na minha região, a SP 258 é uma rodovia que já deveria ter sido duplicada há praticamente 10 anos atrás, 8 anos atrás. E ela continua com pista simples, trevos em nível, acidentes praticamente todas as semanas, quando não são vítimas fatais, deixam vítimas com contusões graves, com ferimentos graves. Enfim, no último mês, perdeu-se um pai e uma filha, a mãe escapou bastante machucada, e o governador João Dória fez questão de ir até a região, à época, enquanto estava em campanha no primeiro turno, o deputado Ed Thomas, dizer que não cabia mais aquela rodovia estar em pista simples, que seria duplicada. É uma rodovia já concessionada, ou seja, é só o governo querer fazer. A concessão já está lá. E, para passar mais vergonha ainda, o governador Ratinho Júnior do Paraná, que eu rendo aqui minhas homenagens, vai chegar com a duplicação na divisa do estado de São Paulo antes do que o governador João Dória. O governador Ratinho Júnior já está praticamente, se eu não me engano, 45 ou 50 quilômetros da divisa, e o governador João Dória está a 118 quilômetros da divisa com o estado do Paraná. E, por incrível que pareça, a concessão é a mesma, então é óbvio que há interesse da concessionária em fazer isso, mesmo porque essa rodovia é uma alternativa à Regis Bittencourt e a Raposo Tavares, quando a gente fala no tráfego que vem do sul e atravessa São Paulo e vice-versa. Fico feliz também, por iniciativa do deputado Douglas, a Procuradoria-Geral da República aceitou a denúncia, a nossa denúncia, subscrita por mim, deputado Douglas e mais demais colegas, contra o governador João Dória, para verificar, como nós já conversamos aqui anteriormente, nos corredores da casa, a respeito dos recursos empenhados no combate à pandemia, que parece que existem bastante irregularidades. Como demonstrou aqui o deputado Major Meca, aqui alguns policiais feridos e com seus olerites aqui abertos, mostra também que o governador, mais uma vez, mente ao dizer que iria valorizar os policiais militares. E, com o episódio do estupro em Minas Gerais, eu quero que, apesar de nós não termos competência para isso, deputado Douglas, é muito importante que o Congresso Nacional retome
a discussão acerca da pena de morte para esse tipo de crime, porque não há condição de recuperar um elemento desse e reintegrá-lo à sociedade. Queria aqui também cumprimentar os historiadores, hoje é dia do historiador, além do dia da aviação agrícola, que os historiadores deixem registrado nos seus trabalhos que nós temos nesse período de 2018 a 2022, deputado Ricardo Melão, que nós temos o governador mais mentiroso da história de São Paulo. Acho que vai ficar para a história, acho que ninguém vai conseguir superar este governador. E como bem disse o deputado Ed Thomas, esse projeto 529, apesar de ter algumas coisas boas, eu nunca vi você enxugar a máquina e aumentar impostos. Ou você enxuga a máquina, ou você aumenta impostos. Aumentar impostos é uma coisa que o cidadão não aguenta mais. Enxugar a máquina é necessário, mas o que estão querendo fazer é enxugar a máquina e aumentar impostos. Isso não é possível num país onde nós já temos praticamente 40% de carga tributária. Portanto, precisa ser revisitado, precisa ser revisto, e, da maneira que está, não creio que essa casa vá dar condições para que esse projeto siga adiante. Então, fica aqui meu registro, volto a essa tribuna com a alegria de reencontrar amigos, mas também para cobrar as promessas não cumpridas do mitômano governador de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Frederico Dávila. Com a palavra, a deputada Marta Costa, deputado Teonílio Barba, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Daniel José, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Jorge Wilson, não vai fazer uso da palavra. Passamos à lista suplementar, deputado Ricardo Madalena, deputado Itamar Borges, deputada professora Bebel, deputado Caio França, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, venho a esta tribuna mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa para cobrar o secretário estadual de Educação, o Rocieli Ventralbi, para que ele faça a publicação imediata do concurso de remoção dos agentes de organização escolar. Inclusive, ele se comprometeu publicamente com os agentes a fazer a publicação, e até agora nada. No ano passado já não houve a remoção dos agentes de organização, e nós já estamos entrando no segundo ano sem remoção. Isso nunca aconteceu praticamente na história da rede estadual de ensino. Mas esse governo do Dória, o Rocieli Ventralbi, promete, mas não entrega a sua promessa. Até agora não houve a publicação da remoção, e os agentes de organização escolar estão ansiosos, porque nós temos milhares de agentes de organização escolar trabalhando em regiões distantes das suas residências, usando o transporte público superlotado, e nesse momento de pandemia isso é extremamente perigoso. Por isso que é fundamental, é uma questão de saúde pública, é uma questão humanitária, a publicação e a realização imediata do concurso de remoção dos agentes de organização escolar da rede estadual. Então, quero fazer aqui mais uma cobrança, mais um apelo ao secretário de Educação e também ao governador Dória, para que as providências sejam tomadas. Repito, esses servidores estão trabalhando em regiões distantes das suas residências, muitos, inclusive, trabalhando em outras cidades. E, no entanto, há quase 2 anos que não há realização do concurso de remoção, que consta na legislação estadual, inclusive. E também aproveito para cobrar a chamada imediata dos aprovados no concurso de agente de organização escolar e também do concurso de oficial administrativo da Secretaria
da educação, porque nesse momento, principalmente de pós-pandemia, nós vamos precisar imensamente desses servidores nas escolas estaduais. O agente de organização escolar, ele é fundamental dentro de uma escola. Sem ele, a escola não abre, a escola não fecha, a escola não funciona. Não adianta ter o professor, o diretor, o coordenador pedagógico, se a escola não tem o agente de organização escolar. A função dele é estratégica para o funcionamento da escola e para que haja, de fato, a realização do processo ensino-aprendizagem. Então, nós estamos aqui exigindo que a Secretaria faça a imediata remoção dos agentes que se inscreveram e também que faça a chamada dos aprovados, porque tem concurso, senhor presidente, e nada, eles não chamam. A Secretaria da Educação tem precarizado, né, a chamada dos agentes de organização escolar e, com isso, precariza o funcionamento da rede estadual de ensino, das mais de 4.000 escolas que estão com os seus módulos incompletos desses servidores. E o governo ainda fica ameaçando volta às aulas num cenário como esse, com escolas sem funcionários, sem estrutura, sem reformas, sem quadras, com escolas de lata. A FDE, senhor presidente, pelo menos até onde eu saiba, não organizou nenhum plano de reestruturação das escolas, né, para que essas escolas tenham arejamento, ventilação, para que elas possam, de fato, funcionar com segurança sanitária. Nada foi feito até agora, mas a chamada imediata dos agentes de organização é fundamental e, sobretudo, a remoção. Então, eu quero, mais uma vez, aqui exigir que a Secretaria da Educação cumpra a legislação, porque o concurso de remoção, senhor presidente, está na lei, né? Tem que fazer, não é nenhum favor. E o secretário se comprometeu publicamente e até agora não houve a publicação, e os nossos agentes de organização escolar, além de terem um dos piores salários da federação, que gira em torno de R$ 1.000 por mês, que é um verdadeiro absurdo, ainda são obrigados a ficar esperando a vontade do Rocieli Ventralbe publicar no Diário Oficial a realização definitiva do concurso de remoção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra, deputado Sebastião Santos, deputado Wellington Moura, não vai fazer uso da palavra, deputado Jorge Wilson, deputada Carla Mourando, deputado Castelo Branco, deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Eu queria falar rapidamente de dois temas que chegaram ao meu conhecimento. E, na verdade, não é uma denúncia, não é nenhum tipo de ataque, é mais uma solicitação. Pessoas entraram em contato comigo hoje cedo, em razão da obra do metrô, que vai ser feita na Zona Leste de São Paulo, mais especificamente em Jardim Têxtil e na Penha. Pelo fato dessa obra, né, implicar a derrubada de 300 árvores, ou pelo menos existe autorização para derrubar 300 árvores. As pessoas mandaram fotografia, não são árvores como outras quaisquer, muito embora todas as árvores sejam importantes, mas é um sítio arqueológico, né, o Complexo da Rapadura. E é um ambiente preservado, extenso, usado para lazer, para prática de atividades esportivas. Então, muito embora eu reconheça aqui a importância da obra, né, para estender as linhas do metrô, o que vai favorecer a população, inclusive a própria população desses bairros, eu gostaria de solicitar, né, ao governo do Estado, à Secretaria dos Transportes, peço até para encaminhar esse trecho para a Secretaria, ao metrô, que procure uma alternativa, né? Eu vou oficiar também, mas eu acredito que seria possível fazer um estudo para avaliar, né, se esta obra não pode ser realizada
numa outra localidade ou passando por uma outra localidade. Pelo que eu entendi da documentação, querem derrubar esse parque para fazer um estacionamento, né, acoplado ao metrô, à estação de metrô que vai estar por ali. Então, eu peço um pouco de atenção nesse sentido, se possível esclarecimentos. Hoje telefonamos também em vários setores, não conseguimos nenhum tipo de informação mais detalhada, mas a população local está muito incomodada, fizeram manifestações ontem, fizeram manifestação hoje. Então, é um pedido para que nós tentemos conciliar, né, essa modernização com a preservação ambiental, né, que seria uma abordagem sustentável. Todo mundo sabe que eu não sou uma radical do meio ambiente, mas eu não vejo por que, se houver uma alternativa, nós não buscarmos conciliar. E um outro tema que chegou ao meu conhecimento também, até já entramos em contato com a ouvidoria da Secretaria da Saúde, estou aguardando informações, mas foi um tema que, para mim, foi muito novo, né? Eu desconhecia esse procedimento, e entre aspas, denúncia ou a reclamação, a queixa que chegou foi a seguinte, que em alguns hospitais públicos no estado de São Paulo, mulheres vítimas de câncer estão sendo obrigadas a fazer o tratamento, né? O procedimento se chama braquiterapia, tá? Sem anestesia ou sem sedação. Uma das assessoras conseguiu levantar um trabalho acadêmico, constatou que mulheres que já tiveram o útero retirado, seja em virtude do tumor, em virtude de alguma situação anterior, normalmente passam por esse procedimento realmente sem sedação, e mulheres que não retiraram o útero precisam ter essa sedação, porque senão a dor é insuportável. Porém, a pessoa que fez essa reclamação disse que não só ela, mas outras mulheres que ainda têm o útero, né, e o tumor, estão sendo obrigadas a fazer o tratamento sem nenhum tipo de bloqueio da dor. Então, foi uma única pessoa que entrou em contato comigo, nós fizemos contato com o hospital, com a ouvidoria, mas eu gostaria de pedir, né, caso isso efetivamente esteja ocorrendo, uma atenção, né, do senhor secretário da Saúde, que eu sei que está assumindo a pasta agora, não é fácil, né, mas para essa situação, porque se é desumano, como eu venho denunciando desde o início do meu mandato, uma mulher ser obrigada a fazer um parto sem anestesia, e infelizmente, né, isso é uma realidade no Brasil, em São Paulo, em toda a rede pública, me parece ainda mais desumano uma pessoa passar por um procedimento, que parece ser, pelo que eu entendi, um procedimento de ataque direto ao tumor, né, por via interna, via ginecológica, sem nenhum tipo de bloqueamento de dor, né? Então, é um pedido aqui, caso isso esteja acontecendo, realmente, não me parece que foi uma situação isolada, um olhar caridoso, solidário das autoridades do Estado. Eu vou oficiar, mas já faço aqui essa solicitação. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína Pascoal. Com a palavra, deputado Coronel Telhada, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência o tempo regimental mais uma vez. Senhor presidente, senhores deputados, telespectador da TV Assembleia, de volta a esta tribuna. Senhor presidente, hoje a Câmara Municipal de São Paulo vai debater e talvez votar um projeto de lei que nós somos extremamente críticos a esse projeto, que é o projeto de lei de ensino domiciliar, que é uma pauta dos terraplanistas da educação, né? E o que me deixa intrigado é que me parece que há um acordo na Câmara Municipal com a base do governo para que o projeto seja aprovado. E ainda mais, me parece que há, inclusive, acordo com o prefeito Bruno Covas em sancionar
o projeto de lei, transformando o projeto numa lei, que vai representar um verdadeiro retrocesso para a educação brasileira, até porque esse tipo de proposta afronta uma conquista histórica do Brasil, que nós inscrevemos na Constituição Federal, que é o direito à educação, direito consagrado na Constituição, na LDB, no Plano Nacional de Educação, na Constituição estadual, na Lei Orgânica Municipal, em toda a legislação brasileira, nós temos a garantia do direito à educação. E toda criança tem o direito ao contato com uma escola, seja ela pública ou privada, de preferência pública, logicamente, que nós defendemos uma escola pública, gratuita e de qualidade social para todos e para todas. Essa é a nossa grande luta, e em todos os níveis, né, da creche à universidade. Essa é a educação que nós defendemos, uma educação crítica, libertadora e emancipadora, que prepare o aluno para o pleno exercício da cidadania ativa e crítica. Essa tem sido a nossa luta histórica, essa é a educação pública que nós defendemos. Mas uma proposta de ensino domiciliar, que é uma proposta copiada, né, dos Estados Unidos, é uma cópia de um movimento que existe nos Estados Unidos, ela atenta contra o processo de socialização da criança, atenta contra o direito que a criança tem de ter contato com a diversidade, isso em todos os níveis, né? Então, é um absurdo que a capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, uma cidade da América Latina, se preste a aprovar uma pauta, né, extremamente falsa do ponto de vista de melhorar a educação, uma pauta obscurantista que tem a ver com essa onda obscurantista que defende voucher, que defende ensino domiciliar, que defende escola sem partido. É disso que se trata. Os terraplanistas da educação estão tentando, nesse momento, votar na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que atenta contra o direito à educação. Os educadores são contra, né? Centenas de organizações sociais, de entidades que representam quem, de fato, está no chão da escola, que são as entidades representativas da educação, dos servidores da educação, dos profissionais da educação, todas, sem exceção, são contra esse tipo de projeto. Então, é hora ainda de barrar essa proposta. Eu faço aqui um apelo às pessoas que estão assistindo a TV Alesp, que pressionem, conversem com os vereadores da Câmara Municipal para que eles votem contrariamente ao projeto de ensino domiciliar, que, repito, que atenta contra a educação, o direito à educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, sobretudo. A nossa bancada do pessoal está lá fazendo oposição, né, com o nosso líder, o vereador Celso Janazzi, que está obstruindo e denunciando essa tentativa de impor uma pauta obscurantista na cidade de São Paulo. Como se não bastasse, senhor presidente, a Câmara já aprovou o voucher para a compra de vagas em creches e depois aprovou um outro projeto pior ainda, que é o voucher, a compra de vagas em escolas particulares com fins lucrativos. Isso foi aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo, logicamente com a obstrução e sem o voto do pessoal. Nós votamos contra na Câmara Municipal. Então, a cidade de São Paulo, ela vem sofrendo um grande retrocesso, porque o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, nada mais é do que um funcionário do Dória, e reproduz a pauta bolsonarista na cidade de São Paulo. Espero que o projeto seja derrotado. Se depender do pessoal, ele não será aprovado hoje na Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Carlos Janazzi. Nesse momento, não há mais tempo, nós estamos encerrando o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para falar pela liderança do PTB, através do artigo 82. Tem Vossa Excelência o tempo regimental pela liderança do PTB, uma vez que Vossa Excelência, já consta aqui oficialmente, é vice-líder do PTB. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Muito
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu subo mais uma vez a esta tribuna, me direciono aos nobres deputados e solicito, senhor presidente, ao governo do Estado de São Paulo que olhe com carinho ao que está acontecendo. A escola Clave de Sol é uma escola que cuida de crianças autistas, de crianças que elas têm uma necessidade especial. Ela atende 320 alunos especiais de várias faixas etárias de toda a região de Sorocaba e possui 2 unidades, sendo uma para alfabetização e outra para atividades diversas. Dos 320 alunos que a Clave de Sol atende, 173 são credenciados pela Secretaria Estadual de Educação através da Diretoria de Ensino. Com o repasse suspenso, a diretoria ela vendeu o carro para tentar reabrir a escola. Atualmente, a direção está cortando gastos e demitindo funcionários, e o fechamento da escola está próximo. Esqueci que eu tinha combinado com o presidente que eu não ia tirar mais a máscara para não arrumar confusão. Só um minuto. Não. E, senhor presidente, a escola Clave de Sol, que é uma escola que está, infelizmente, fechando, ela atende essa quantidade enorme de estudantes, de pessoas que elas têm necessidades especiais e infelizmente está fechando. Então faço aqui o meu apelo ao governo do estado para que olhe com carinho o que está acontecendo na cidade de Sorocaba, na região de Sorocaba, porque isso daqui atende centenas de famílias. Mais uma vez, nós temos, por exemplo, no nosso estado, no Tesouro, no erário, dinheiro sendo veiculado para porcaria de live, aí para esses artistas ficarem lacrando, enquanto nós temos escolas que estão necessitando de verba de repasse público para poder existir e fazer um serviço muito mais essencial do que essa lacração que o governo do estado, infelizmente, repassou dinheiro durante essa pandemia. Então, eu solicito aqui aos nobres deputados, deputada Carla Morando, deputado Carlão Pignatari, para que converse com o governador do estado, para que ele olhe para essas crianças com carinho e faça o dinheiro do povo chegar aonde é necessário, no atendimento especificamente às crianças da escola Clave de Sol. Senhor presidente, saiu na imprensa agora recentemente a notícia de que o estado de São Paulo, não só o estado de São Paulo, como no Brasil todo e algumas regiões do sul, sudeste, onda histórica de frio que fará as temperaturas desabarem do sul ao norte do Brasil. Então fica aqui o meu pedido também ao governo do estado e também ao município. Inclusive eu peço, senhor presidente, que as notas taquigráficas do meu discurso sejam encaminhadas ao governador do estado de São Paulo e ao prefeito da cidade de São Paulo, para que cuide com relação àquelas pessoas que estão em situação de rua. Porque essas pessoas que estão em situação de rua, elas não podem ficar desabrigadas, principalmente nesse momento, porque nós temos um problema dobrado, que é a questão do coronavírus, e porque esse frio histórico, que já não existia desde a época dos anos 70, vai voltar aqui para o estado de São Paulo. Então é necessário que o poder público haja para poder fazer com que essas pessoas sejam retiradas das ruas e sejam encaminhadas urgentemente para os abrigos. Também gostaria, senhor presidente, de fazer um apelo à Câmara dos Deputados relacionado à MP 984, pela lei do mandante. Nós temos que retirar o monopólio da Rede Globo. A Rede Globo não pode mais ter este monopólio sobre transmissão de futebol. É impossível que no nosso Brasil exista esse combate ao monopólio enquanto a Rede Globo ter todo este poder, enquanto a Rede Globo ter toda essa concentração. Muitos clubes de futebol estão reunidos neste momento, levantando a tag pela lei do mandante, para que o Congresso Nacional venha aprovar esta PEC, para que o Congresso Nacional venha aprovar esta MP e torne-se lei. A exemplo do Flamengo, do Palmeiras, do Fortaleza, do Sport Clube Bahia, do Coritiba. E eu quero deixar aqui o meu repúdio ainda à diretoria do São Paulo, que não fez nenhuma publicação e não mostrou nenhum apoio à lei do mandante. Eu, como São Paulino, me encontro extremamente decepcionado. Se acaso tivessem feito alguma coisa contra o Lula, eu tenho certeza de que o Raí iria se posicionar para poder defender aquele bandido. Mas como é pela liberdade dos clubes, e contra essa hegemonia da Rede Globo, aí ele está quietinho, está fazendo a egípcia. Então peço aqui mais uma vez, solicito ao Congresso Nacional para que essa MP se torne uma realidade e a gente consiga tirar da Rede Globo este monopólio sobre o futebol brasileiro. E com relação ao homeschooling, que foi falado aqui pelo deputado
Carlos Gianazzi. Pedir para Vossa Excelência, apenas para concluir meu discurso, já estou encerrando, com relação ao que foi dito pelo deputado Carlos Gianazzi sobre o homeschooling, que é sim uma medida essencial para a educação do nosso Brasil. O homeschooling ele precisa ser aprovado, não é contra a educação, muito pelo contrário, ele vai de acordo com a educação, traz uma educação de qualidade, é um direito dos pais, é um direito da família. Corrigindo aqui, Vossa Excelência, apesar do senhor ser um professor, não se diz gratuita, é gratuita. Então, é uma educação gratuita que vem principalmente dos pais com relação aos seus filhos, para que a Câmara Municipal de São Paulo venha fazer a aprovação desse projeto de lei tão importante para os paulistanos e, quiçá, a gente consiga aprovar aqui também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e retirar desses comunistas doutrinadores o poder de transformar os nossos filhos em militantes políticos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas Garcia. Então, no grande expediente, convidamos o deputado Rodrigo Gambale, deputado delegado Olim, deputado Ricardo Madalena, deputado Alex de Madureira, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Analice Fernandes, deputado Itamar Borges, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Carla Morando, deputado Aino Tato, deputado Rodrigo Moraes, deputado Teonílio Barba, deputada Janaína Pascoal, deputado Carlos Gianazzi, deputado Luiz Fernando, deputada Marina Elô, deputado Coronel Telhada, deputado Adalberto Freitas, deputado Gil Diniz. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos deputados presentes aqui no pequeno expediente. Boa tarde aos nossos policiais militares, civis, todos os funcionários aqui da Assembleia Legislativa, quem nos acompanha pela rede Alesp. Gostaria de comunicar aos novos deputados e aos nossos seguidores que os nossos pedidos de impeachment do governador João Dória, deputado Douglas, foram arquivados aqui na Assembleia Legislativa. O pessoal do PDO também, deputado Adriana Borgo, entrou com um pedido que tem o nosso apoio e também foi arquivado. Só que o que nós fizemos? Pegamos a peça do nosso pedido de impeachment e apresentamos, Douglas, no MPF, no Ministério Público Federal. E parece que a denúncia foi aceita. O governador será investigado. Infelizmente, essa casa, a Procuradoria, o presidente da Assembleia, que nós entendemos, é do partido do governador, tem que blindar o governo de certa forma. Mas nós não podemos permitir, deputado Douglas, os desmandos que vem acontecendo nesse período tão conturbado. A gente não pode deixar passar esses indícios de irregularidades nos mais diversos contratos que Vossa Excelência, que o único deputado que votou contra 3 vezes, o estado de calamidade no estado de São Paulo, na prefeitura e nas cidades do estado de São Paulo foi Vossa Excelência. Eu me arrependo de não ter votado aquele 3º voto também contrário ao estado de calamidade ali. Olha só, tem prefeitura que não tinha caso nenhum de coronavírus, que começou a fazer contratos com dispensa de licitação. Quando nós vamos lá avaliar, analisar os contratos, aí a gente começa a ver que tem, no mínimo, indícios de irregularidade. Então a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é legislar, fazer os debates aqui na casa, que é representar os nossos eleitores e fiscalizar o Executivo Estadual, o senhor governador e os seus secretários. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência me concede uma parte? Por favor. Muito obrigado. Deputado Gil Diniz, Vossa Excelência assinou muitas representações ao meu lado contra o governo do Estado, contra a Prefeitura da cidade de São Paulo. Então pode ter a mais absoluta certeza que, apesar desse último voto, o senhor passou longe para poder se redimir com relação a essas representações que, inclusive, aqui dizendo em primeira mão neste plenário, foi aceita. Segunda mão, o Frederico Dávila já se adiantou. Segunda mão que uma representação assinada por nós,
por mim, pelo senhor, pela deputada Valéria Bolsonaro, que só acertando aqui, retificando a informação, a iniciativa foi da deputada Valéria Bolsonaro, nós levamos à Procuradoria-Geral da República e Vossa Excelência ter feito um excelente trabalho de combate aos tucanos aqui no estado de São Paulo. Então fica aqui registrado meus parabéns por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, para a gente conseguir tirar das garras do PSDB a população que está refém desta política genocida que infelizmente tomou conta do nosso estado. Eu agradeço, deputado Douglas, e realmente a gente tem que fazer essa referência à deputada Valéria Bolsonaro, que está aqui no plenário conosco. A iniciativa partiu dela e teve também o nosso apoio. Então, parabéns, deputada Valéria Bolsonaro, e conte conosco nessa fiscalização do governador do estado de São Paulo, porque não é possível, por mais que a base governista seja muito grande aqui na Assembleia, mas não é possível, a população nos cobra, deputado Douglas. Os nossos eleitores, deputada Valéria, nos procuram diariamente. Tem um acampamento aqui do outro lado da Assembleia que, olha, nós não temos ligações nenhuma. Tem deputado que me procura dizendo, olha, porra, pede calma lá para o teu pessoal. Eu falo, não é meu pessoal. São pessoas que estão indignadas, que vieram aí das suas residências, montaram uma barraquinha ali, colocaram as suas faixas, mostrando a contrariedade a essas medidas do senhor governador. Nós vamos discutir um projeto extremamente sensível para o nosso estado, o 529, que alguns aqui queriam discutir virtualmente, deputada Valéria, sem condições nenhuma. Fui ler, eu estou estudando o projeto, na verdade, já li, reli, continuo, estou lendo mais uma vez, pedi para a minha assessoria se debruçar sobre ele, fiz algumas emendas ontem. Olha só, um detalhe ali, a questão daquele desconto de IPVA para os PCDs. Pega lá o texto da lei. Está falando, por exemplo, aqui eu vou citar para você, por exemplo, dos autistas. A proposta que veio aqui agora retira os autistas. Por exemplo, nós sabemos que alguns, deputada Burgo, cometem algumas fraudes ali. A gente precisa combater essas fraudes. A gente tem que combater essas fraudes. Mas vamos com calma, vamos tomar cuidado. A gente precisa, no mínimo, de sensibilidade nesse período conturbado. Eu defendo, por mim, eu já fiz proposta de redução de IPVA. Por mim, nem deveria existir. Esse imposto aí foi totalmente desvirtuado. Mas, nesse momento, você olhar para esse povo... E olha só, o governador de São Paulo vive criticando o governo federal, criticando o presidente da República, né? Nós somos contra a criação de impostos, deputado Frederico Dávila. O governador vive bradando, lá naquele comício, naquele showmício que ele faz no Palácio dos Bandeirantes. Mas com esse projeto 529, ele está aumentando imposto. ITBI, ITCMD, acertei? ITCMD, tirando aí algumas desonerações. Ora, não era o governador que era o gestor, que era contra o aumento da carga tributária, agora vai majorar imposto. Me permite uma parte, claro, deputado Gil? ITCMD é um crime, porque várias pessoas, quando às vezes um membro da família morre, ele, ao fazer o inventário, ele não tem recursos pecuniários suficientes para pagar o inventário. O que acontece? A justiça vende ou aliena um determinado imóvel, veículo, bem, daquele tomo geral de bens, para ser vendido para pagar o inventário. Ou seja, a pessoa já está sentindo a dor da perda do ente querido, né? Normalmente o ente querido, próximo. E depois, ainda por cima, você tem que alienar parte do bem ou um bem inteiro para pagar o inventário. E o que acontece? Muitas pessoas não querem fazer isso e acontece aquilo que eu canso de ver no interior. A pessoa, às vezes, tem um sítio lá, deputada Valéria, sei lá, um sítio de 8, 10 alqueires dividido em 12 irmãos ou 12 herdeiros. E ninguém faz inventário. E depois, na hora que você precisa pleitear um financiamento ou querer vender a sua fração ideal, você não consegue. Graças a esse tipo de uma esfoliação
dos recursos das pessoas, dos cidadãos daquele Estado. Então, está correta a sua afirmação. Não, obrigado, Frederico, pela contribuição aqui. É o Estado querendo ser nosso sócio. Não nos ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha. Aí, quando você vai, realmente subtrai. Aí, quando você vai ali, por exemplo, deixar uma herança para teu filho, para tua família, aí o teu sócio Estado, que sempre te atrapalhou durante a sua vida, chega ali e quer tomar a tua parte, quer majorar imposto, quer ter ali uma participação, e não fez absolutamente nada. E para finalizar aqui minha participação no grande expediente, só queria corroborar ao projeto do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, que ele reapresentou o projeto de seu pai, então deputado federal Jair Bolsonaro, sobre a castração química. Mas vou deixar claro aqui, eu acho muito pouco para estuprador, abusador infantil, castração química. Acho muito pouco, muito pouco. Eu, para esses crimes contra crianças, crime de abuso sexual, eu defendo a pena capital, defendo a pena de morte. Mas, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de discutir isso aqui no Brasil. Entendo o outro lado, mas não é possível. Nesse caso dessa menina de 10 anos, uma tragédia o que aconteceu com ela, um absurdo sem tamanho. Eu não consigo imaginar a dor dessa criança. Mas não tem como, eu não consigo defender como solução, deputada Valéria, deputada Borgo, o assassinato daquele bebê no útero ali daquela menina, um neném com 6 meses, já totalmente formado, e não tinha como. Naquele momento, para finalizar, presidente, naquele momento, teria que fazer uma cirurgia, uma cesárea, para tirar o feto ali do útero. E muitos vibraram, deputado Douglas, comemoraram ali. Por quê? Porque o bebê foi assassinado no útero materno e foi tirado ali morto, quando poderia ter sido tirado vivo. É uma vida. E não defendo de maneira nenhuma, que essa família, essa menina seja criminalizada por isso. Eu quero a punição do estuprador. Se tinha que alguém morrer ali, o estuprador. Não aquele ser inocente, né? Então nós defendemos a vida, deputado Gilmacy, desde a sua concepção até a sua morte natural, e nós precisamos discutir isso com responsabilidade no Congresso Nacional. Não é possível que abusadores, principalmente de crianças, continuem impunes no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Obrigado, senhor presidente. Retorno novamente a essa tribuna. Se tivesse ciência de que nós abriríamos, de fato, o grande expediente, não teria falado pelo 82, mas me deu a oportunidade de voltar aqui para poder falar. Vou falar tudo o que eu havia falado, só que com mais calma e com mais detalhes, para que a gente consiga, para que a população consiga entender e para que o governo do Estado também entenda a gravidade do assunto. Como eu dizia, senhor presidente, existe uma escola na cidade de Sorocaba, uma escola excelente chamada Clave de Sol. É uma escola que ela tem um histórico de atender 320 alunos, especiais de várias faixas etárias de toda a região de Sorocaba, e possui 2 unidades, sendo uma para alfabetização e outra para atividades diversas. Dos 320 alunos que a Clave de Sol atende, 173 são credenciados pela Secretaria Estadual de Educação através da Diretoria de Ensino. Só que o repasse de dinheiro para a Escola Clave de Sol, ele foi suspenso. Essa suspensão do repasse de dinheiro da Escola Clave de Sol acabou impactando não só esses 173 alunos que são credenciados pelo Estado para o recebimento disso e o cuidado dessas crianças,
como a escola inteira, porque a escola ela não pôde se manter, ela não conseguiu se manter, a instituição não pôde se manter. Inclusive, eu fiquei sabendo que uma das diretoras teve que, inclusive, vender o próprio carro para conseguir sustento para a Clave de Sol. Houve aí uma briga, me parece, com a diretoria de ensino responsável pela região de Sorocaba para com a escola, dizendo que não tinha entregue determinados requisitos para o recebimento dessa verba que vem do governo do estado, porém a escola bate o pé e diz que entregou sim, inclusive tem como comprovar. Diante de tudo que está acontecendo, eu venho aqui a essa tribuna hoje solicitar ao governo do estado para que tenha consideração com relação a essas crianças especiais. Porque quem atenderá essas 320 famílias? Essas 173 famílias que são credenciadas pelo governo do estado, que não têm condições de pagar, mas essas tantas outras, quase 50%, que também vai ficar fazendo esse atendimento onde? Em que outro lugar? Porque, afinal de contas, encontrar uma instituição como a Clave de Sol, que tem todos esses requisitos para o atendimento de crianças especiais, é extremamente difícil. A gente não tem isso em cada esquina. Então, eu solicito ao governo do estado que, ao invés de, por exemplo, a gente ficar repassando dinheiro para poder fazer live, que a gente gastou horrores durante essa pandemia para fazer live, com perdão ao senhor secretário de Cultura, mas é uma lacração atrás da outra, aquilo ali foi ridículo. Ao invés de repassar dinheiro para isso, que o dinheiro do Estado seja utilizado naquilo que realmente importa, como, por exemplo, crianças especiais que necessitam dessa subvenção do Estado. É para isso que o dinheiro do pagador de impostos deve chegar, e não para esquerdista ficar lacrando na internet. Senhor presidente, eu também trouxe a informação relacionada às pessoas que estão em situação de rua. Foi ventilado através da mídia, da imprensa, que não só no estado de São Paulo, como em muitos pontos no nosso Brasil, uma onda histórica de frio que fará as temperaturas desabarem do sul ao norte do Brasil. E de acordo com um especialista no tema, a dimensão dela será parecida com o frio histórico de 1955, 63, 75 e 85. Eu fico imaginando como ficariam aquelas pessoas que estão em situação de rua. Então eu venho a essa tribuna fazer um apelo não só ao governo do estado, como à prefeitura também, para que essas pessoas que estão em situação de rua possam ser colhidas, possam ser levadas a um abrigo, que entrem em contato com associações que fazem esse tipo de serviço e disponibilizem o quanto antes para que não aconteça nenhuma tragédia. Nós já tivemos casos de pessoas, na capital paulista, inclusive, que faleceram de hipotermia, de pessoas que morreram de frio. E nós não queremos, nos próximos dias, que está sendo anunciado pela imprensa e pelos profissionais que cuidam dessa questão de climatologia, que virá um frio absurdo na cidade, no estado e no nosso Brasil. Então eu peço ao PSDB, que está no comando do governo e também da prefeitura da cidade de São Paulo, que olhe com carinho aquelas pessoas que estão em situação de rua e faça os direitos humanos chegar a essas pessoas e leve-as a um abrigo antes que esse absurdo aconteça. E também me posicionei, senhor presidente, favorável ao MP 984. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi extremamente corajoso. Inclusive, eu quero aqui mais uma vez parabenizar a gestão do nosso querido presidente, que tem feito uma pauta conservadora, que tem batalhado contra essa esquerda nojenta e imunda que tomou conta do nosso Brasil durante muito tempo, nos últimos anos, e que agora o presidente ele arrancou o monopólio da Rede Globo de televisão através da MP 984. Os clubes de futebol eles se uniram, inclusive saiu aqui na imprensa, clubes pressionam o Congresso a favor da MP 984, com campanha pela lei do mandante. Clubes de futebol decidiram pressionar o Congresso a favor da MP 984. A medida provisória determina que os direitos de transmissão ou reprodução das partidas esportivas pertencem ao clube mandante do jogo. Então, senhor presidente, foi necessária essa medida, foi uma medida certeira do presidente da República, Jair Bolsonaro, que retira da Rede Globo de televisão este monopólio sobre as transmissões de futebol. Inclusive, aqui eu gostaria de parabenizar muitas torcidas, muitos clubes que se manifestaram favoravelmente à lei do mandante, como, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras, o Fortaleza, o Sport Clube Bahia, o Coritiba, e dentre tantos outros. E também manifestar o meu repúdio pela direção do São Paulo.
Eu, como São Paulino, fiquei extremamente chateado, decepcionadíssimo pelo fato do São Paulo não ter se manifestado favoravelmente a essa MP. É uma MP que cuida da democratização, é uma palavra que esquerdista adora falar, não é verdade? Democratização do futebol. E não existe nada mais democrático que entregar ao clube este poder de poder fazer essa transmissão, de poder levar ao público, à sua própria torcida, este entretenimento e retirar da Rede Globo. Eu fico me perguntando se, por exemplo, tivéssemos hoje mais um escândalo de corrupção, outro dos diversos relacionado ao Lula, o amigo dele, o Raí, com certeza iria se posicionar de forma imediata para defendê-lo, porque até agora não falou absolutamente nada, nem para poder fazer um apoio a esta MP tão importante. Resolveu fazer a egípcia. É um verdadeiro absurdo, senhor presidente. A Rede Globo não pode ter esses direitos pertencem ao clube. Então, mais uma vez aqui, parabenizo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor presidente, foi dito aqui também pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, eu tenho um enorme respeito pelo deputado estadual Carlos Gianazzi, sei da luta que ele trava com relação à educação, e antes de eu entrar nessa Assembleia Legislativa, já é um deputado que é agraciado por muitos servidores. Entretanto, o deputado Carlos Gianazzi comete muitos erros quando ele fala do homeschooling. O homeschooling, ele não tira das crianças o direito à educação, muito pelo contrário. Esse direito à educação é repassado pela família aos seus filhos. O deputado Carlos Gianazzi, como agente do Estado, não pode dizer para uma família de que forma essa família tem que educar o seu próprio filho. É um direito dos pais. É um direito da criança. Ora, a educação é pública, gratuita e de qualidade, que o deputado acabou se equivocando quando disse gratuita, apesar dele ser professor, gratuita não existe, é gratuita. Eu peço aos nobres deputados que, além de apoiarem a aprovação deste projeto na Câmara dos vereadores aqui da cidade de São Paulo, que apoiem também a aprovação deste projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que, se eu não me engano, já existe tramitando, já existe circulando aqui. É muito importante. O homeschooling, ele não pertence a nenhum tipo de obscurantismo ou qualquer coisa nesse sentido da Idade das Trevas, muito pelo contrário. A Idade das Trevas, as crianças, a educação infanto-juvenil era superior à atual. Hoje, infelizmente, através desse podre método Paulo Freire, a única coisa que as nossas crianças aprendem é doutrinação, é Lula livre, é ideologia de gênero, é esses bandos de pataquada infeliz que esse bando de militante desce igual abaixo das nossas crianças em sala de aula. É uma das razões, eu não digo a principal, mas uma das razões do porquê o homeschooling é tão importante e a sua eficácia, ela é 100% comprovada. Então eu peço aos nobres deputados que se debrucem sobre este tema e não escutem discursos, que não têm nada técnico, apenas ideológico, porque as críticas que foram tecidas a respeito do homeschooling não abordou nada técnico, foi puramente ideológico, porque é obscurantismo e blá, 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 blá. Aponte tecnicamente o porquê o homeschooling seria ruim. Ora, nós estávamos, por exemplo, na CPI das fake news, eu estava assistindo, quando o deputado Paulo Fiorilo disse para o deputado Caio França que não poderia ser um determinado dia de manhã, porque ele iria ensinar o seu filho a fazer uma lição de casa. Espera aí, o deputado Paulo Fiorilo pode ter homeschooling, mas aquela criança cujo pai apoia o homeschooling não pode ter o homeschooling. Então isso não faz o menor sentido, senhor presidente. Peço que os deputados se debrucem sobre este tema, porque é um tema muito caro para o Estado de São Paulo e para a nossa educação em geral. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Douglas. Pelo senhor presidente. Pelo deputado Gostaria de falar pelo artigo 82. Tem Vossa Excelência tempo regimental para falar pelo artigo 82, pela liderança do Republicano. Pelo presidente, fazer uma breve comunicação. Uma comunicação tem Vossa Excelência, enquanto o deputado se dirige à tribuna. Só para concordar com o deputado Douglas Garcia, nessa questão do homeschooling, há sim, deputado Douglas, um projeto aqui nessa casa, salvo engano, protocolado pelo deputado Tenente Nascimento. Estive no interior de São Paulo com a deputada Janaína Pascoal, visitando algumas famílias que têm esse método de ensino. E o que elas nos pedem, a princípio? Que não sejam criminalizadas. Essas famílias, deputado Altair, são tratadas como criminosas. Veja só a que ponto estão chegando. Estão sendo perseguidas. Querem muitas vezes tirar as crianças do seio familiar, alegando abandono de incapaz. E se você colocar uma criança
que tem esse método homeschooling com uma criança que está matriculada no ensino público, você vai ver que a média geral é a mesma ou até maior. E nós que defendemos esse tipo de método de ensino, esse ensino domiciliar, nós não queremos inviabilizar o ensino público, não queremos inviabilizar a escola pública. Os pais que quiserem mandar seus filhos à escola pública poderão mandar também, mas essas famílias que adotaram esse método, né, o ensino domiciliar, não podem ser tratados como criminosos aqui no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Altair. Para corroborar com o senhor, deputado Gil Diniz, concordo plenamente. É um direito dos pais, não pode tirar o direito dos pais. Quem quiser colocar na escola tradicional, ok, mas é todo direito do pai fazer isso. Assim como o deputado Douglas acabou de falar sobre o nobre deputado Paulo Filho, que ia ensinar o filho dele, então não pode mais ensinar. É simplesmente incoerente, né? Bom, senhores, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui de novo. Eu estou subindo aqui na tribuna hoje para falar do PL 529 do senhor governador João Dória, que mandou aqui para casa. Quero deixar claro o seguinte: o meu partido, Republicanos, nós somos a favor do julgamento do Estado. No Estado menor, é claro. Estado possível, né? E não vi nada inconstitucional no projeto, mas algumas coisas, debruçando sobre esse PL, que veio aqui para casa, junto com o meu grupo jurídico, e analisei alguns pontos que acho interessante colocar aqui. Até gostaria que o senhor governador esclarecesse esses pontos para todos os deputados, porque tem alguns pontos que estão bem obscuros aqui, a gente não entendeu bem. Bom, nós ficamos em dúvida em algumas coisas. A relação de alguns pontos importantes, eu gostaria que o senhor governador João Dória informasse a esta casa a quantidade de cargos que serão suprimidos com a extensão das fundações e das empresas e entidades como o CDHU, a FURP e a MTU. Isso não está claro. O projeto fala que vai extinguir, que vai ser colocado em outra secretaria, que já faz parte até. Eu queria entender melhor como ficarão a situação desses cargos, dessas pessoas. E mais as secretarias também terão capacidade para absorver essa demanda. Isso que é importante a gente saber. Porque extingue, quem vai absorver tudo isso? Será que vai ser feito o mesmo trabalho de qualidade que tem sido feito? Então, esses pontos têm que ser muito bem esclarecidos, porque não tem nada disso claro no projeto. Então, eu gostaria de fazer esse pedido ao senhor governador. Queria falar com o meu amigo deputado Carlão Pinhatari para nos informar sobre esses cargos, o que serão feitos, esses cargos que serão suprimidos, aonde serão colocadas essas pessoas que estão na CDHU, na FURP, na MTU. Isso me preocupa muito, porque não está muito claro isso. Então, gostaria que o senhor governador esclarecesse para todos nós, para que a gente venha nos debruçarmos mais a respeito desse PL e termos, claro, com certeza, uma base legal e entender o que serão feitos com esses cargos e com essas pessoas. Obrigado a todos. Obrigado, deputado Altair Moraes. Continuando aqui com o grande expediente, com a palavra o deputado Ed Thomas, deputado Sargento Nery, deputada Adriana Borgo, não fará uso da palavra, deputado Daniel José, deputada Marta Costa, deputado Coronel Neshikawa, deputado Jorge Wilson, deputado Tenente Nascimento, deputada doutora Damares Moura, deputado Castelo Branco, deputada professora Bebel, deputado Edmir Chedi, deputada Letícia Aguiar, deputado Sebastião Santos, deputado Reinaldo Augusto, deputado Frederico Dávila. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no grande expediente. Senhor presidente, prezados colegas, queria aqui corrigir, quando no pequeno expediente falei que a iniciativa da denúncia à PGR foi do deputado Douglas Garcia, mas, na verdade, foi da deputada Valéria Bolsonaro, que foi a idealizadora da denúncia, da qual nós subscrevemos. Mas, voltando aqui ao que estava falando o deputado Gil Diniz, e também o deputado Altair Moraes, esse projeto 529, ele enxuga a máquina, que é uma parte boa, e também aumenta impostos. Mas o discurso do governo aqui, deputado Altair, tem sido que
estão apenas revisando desonerações, quando, na verdade, quer dizer a mesma coisa, né? Porque se você está enxugando o Estado, é para você adequar o Estado ao orçamento que você tem. No caso, o 529, ele diminui o Estado e aumenta os impostos. Agora, eu quero saber que tipo de resposta nós vamos dar à população, dizendo que nós vamos aumentar impostos, né? Então, a população, ela não... E como bem disse aqui no pequeno expediente, o deputado Castelo Branco, se não me engano, várias categorias vão ter retirados benefícios, como os cegos, as pessoas com PCD, enfim, tantas outras pessoas que terão retirados esses benefícios que são que as pessoas já contam com isso, né, como fazendo parte da sua vida. Ou seja, você não pode culpar as pessoas, taxar as pessoas normalmente por uma questão de um acidente ou por uma questão de uma doença de nascença. Queria aqui também, aproveitando, cumprimentar pela data de hoje o meu amigo Eduardo Elias, que no último mês de novembro sofreu um acidente aeronáutico bastante grave, onde, infelizmente, sua esposa e seu filho faleceram, como alguns outros integrantes do voo, e ele sobreviveu com bastante queimaduras, mas é impressionante a capacidade de recuperação, de resiliência e de vontade de viver que ele vem apresentando. Então, parabéns ao meu amigo Eduardo Elias pelo dia de hoje, 19 de agosto, que completa, se não me engano, 38 anos, e que viva por muitos e muitos anos e que Deus lhe traga alegrias para a vida. E queria aqui também dizer que estive hoje, às 13 horas, deputado Gil Diniz, na missa de 7º dia do pai do deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Dom Eudes de Orleans e Bragança, falecido na última semana, era capitão de corveta da Marinha do Brasil, submarinista, uma figura de um convívio pessoal fantástico e que eu tive o prazer de conhecer e que, infelizmente, nos deixou semana passada. Então, queria registrar aqui que estive hoje nessa missa de 7º dia em homenagem a Dom Eudes de Orleans e Bragança e abraçar toda a família Orleans de Bragança por ocasião da morte de Dom Eudes. Também queria dizer que infelizmente, não são todos os membros do PSOL que têm educação do deputado Gianazzi, como o presidente do partido, se eu não me engano, Guilherme Boulos, que hoje falou que não restava mais nada para São Paulo de ter um candidato que é um príncipe que não é príncipe e que vai querer ser prefeito de São Paulo. Bem no dia, deputado Aprígio, da missa de 7º dia do senhor, seu pai. Agora, eu queria saber do PSOL e até do próprio Boulos o que ele faz da vida, porque o pai dele é um renomado médico da USP, o Dr. Marcos Boulos, e ele viveu, ou deve viver até hoje, porque ele é um pouco mais jovem do que eu, deve viver às custas do Dr. Marcos Boulos, porque eu não sei qual é a ocupação desse senhor. Ou ele vive do fundo partidário do PSOL, que deve pagar as contas dele, como deve ter pago aquele jatinho que ele se deslocou na semana passada. Então, ele quer colocar taxação sobre aeronaves, grandes fortunas, etc., mas ele, na hora de se deslocar, ele se desloca num jatinho avaliado em 11 milhões de dólares, ou seja, nós estamos falando aí de 55 milhões de reais. Então, o senhor Guilherme Boulos devia ter mais respeito, principalmente num dia de dor como o dia de hoje, que é da missa do Dom Eudes de Orleans e Bragança, pai do deputado Luiz Felipe, ao invés de ficar fazendo ironia a respeito da sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. Seria uma ironia, deputado Aprígio, o senhor que é candidato na sua cidade, nós termos um candidato como Guilherme Boulos, que ele incita a invasão, o esbulho possessório, incita a prática de crimes. Isso sim é um escárnio para a sociedade, nós termos um candidato que enseja crimes, que promove a prática de crimes, como esbulho possessório, invasões e subtração
de bens, como nós vimos naquele caso do prédio ocupado ali no centro da cidade, onde havia até cobrança de aluguel por parte do movimento que ele era coordenador, é coordenador. E, para finalizar, bem disse aqui o deputado Gil Diniz, que é questão do projeto do deputado Eduardo Bolsonaro a respeito da castração química. Infelizmente, acho eu que até onde nós podemos chegar hoje é na castração química. Mas o ideal seria que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, através das suas comissões, revisitassem o tema da pena de morte. Porque esse tipo de crime não existe outra maneira de ser punido a não ser com a pena de morte. O deputado Altair, que é um conhecedor, o deputado Gilmaci, que são dois conhecedores da Bíblia, sabe que em diversos capítulos da Bíblia, nos diversos livros da Bíblia, a pena de morte ela é colocada ali, inclusive para crimes até menores do que esse. Imagine para esse. E eu sou a favor de que se retome esse debate na Câmara dos Deputados. Inclusive, estou oficiando ao Senado e à Câmara para que as comissões retomem esse debate, porque não é possível o Estado, a população, ter que ficar sustentando um criminoso desse ao longo da sua vida, como esse elemento aí que cometeu sevícias contra a sua sobrinha, que, não sei, tem 25, 30 anos, 30 e poucos anos, vai viver até 80, 90, às custas do Estado consequentemente, alguém vai estar pagando a conta daquele crápula que está ali na cadeia ou a manutenção da sua castração química. Então, eu sou a favor de que a pena de morte para esse tipo de crime seja revisitada, reestudada. O Brasil já teve pena de morte. Os textos bíblicos colocam a pena de morte como uma pena, vamos dizer assim, trazidas pelas palavras de Deus, e, consequentemente, essas pessoas não merecem, não têm condições de ser recuperadas e de estar no meio de nós. Portanto, parabenizo o deputado Eduardo Bolsonaro, por enquanto, pela retomada desse tema da castração química, mas acho muito importante que esse tema da pena de morte seja retomado no Congresso Nacional. E, para finalizar agora, senhor presidente, queria dizer da minha alegria, como filho de pernambucano que sou, como é o deputado Altair, de verificar... O Gil Diniz também pernambucano, é verdade, é que ele veio pequenininho, então ele não está com sotaque característico, mas queria cumprimentar aqui toda a população nordestina, meus primos que tenho lá no Nordeste, que tenho grande estima. Queria ressaltar aqui meu primo Guilherme Coelho, que foi deputado federal também na última legislatura, e dizer que fiquei muito feliz do presidente Bolsonaro ser recebido tão calorosamente no Piauí e também em Sergipe, onde uma grande multidão foi abraçá-lo nas obras que ele entregou nesses dois estados. A população nordestina, tão sofrida, tão penalizada pelo coronelismo e pelo socialismo que ali se impôs durante os anos do governo do PT, agora vem se libertando e verificando que o bolsonarismo não vive só de promessas e esmolas, mas o bolsonarismo entrega através do ministro Rogério Marinho, através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do ministro Ricardo Salles, da ministra Tereza Cristina, enfim, o presidente Bolsonaro vem agora sendo reconhecido como o grande mensageiro das boas notícias para o Nordeste. Eu, então, como filho de pernambucanos, fico muito satisfeito em ver essa receptividade para com o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Frederico. Só para fazer um comentário, se Vossa Excelência me permite, em relação à sua fala, em relação à pena de morte e à Bíblia, nós, no Velho Testamento, nós tínhamos olho por olho, dente por dente, olho por olho. Mas o nosso Senhor Jesus veio trazendo a misericórdia, a compaixão, né? E hoje a Bíblia não fala mais da pena de morte, né? Porque o Jesus, ele também, de certa forma, ele anulou a pena de morte. Ele fala na misericórdia, na compaixão, e a Bíblia ensina ainda a acreditar na recuperação do ser humano,
ainda seja da pior espécie. Esse é o que diz a Bíblia no dia de hoje. Me perdoa, tá? Mas eu tinha que fazer esse comentário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Altair. Só corroborando com o que o senhor falou, também com o meu amigo, que respeito muito, deputado Frederico Dávila, em relação à pena de morte, Frederico, hoje, no Novo Testamento, né, não tem base bíblica para isso. Tá? Hoje, no Novo Testamento, não tem. O Senhor Jesus deixa bem claro isso, não matarás. Agora, eu acho justo cada um cumprir e pagar pelo que fez, porque isso também é justo, de acordo com a Bíblia. Né? Agora, queria pedir, senhor presidente, levantamento da presente sessão com acordo das lideranças. É regimental, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência não se dá por levantados os trabalhos, convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. E lembrando-nos ainda da sessão extraordinária realizada hoje às 19 horas, está levantada a sessão.